Olá pessoal, videoaula bem rapidinho agora, né? Sobre o período regencial, videoaula praticamente relâmpago. Meu nome é professor Danilo, sou professor Danilo de Oliveira, professor de História. Gravo essas videoaulas para os meus alunos reverem o conteúdo visto em sala de aula, mas se for útil para você também, então bom proveito, tá? Bem rapidinho, o tema da videoaula de hoje, História do Brasil, é o período regencial, né? Então, professor, o que foi o período regencial? O período regencial foi aquela fase, né, entre o governo Dom Pedro I e o governo Dom Pedro II. Né? Então, quando Dom Pedro I ele deixa o Brasil, né, e volta para Portugal, ele deixa como herdeiro o filho dele, evidentemente, que viria a ser depois Dom Pedro II. O problema é que na época o Dom Pedro II, né, ele tinha apenas 5 anos de idade e não podia governar. Então, o que aconteceu? Né? Só poderia governar com 18 anos. Então, enquanto ele era menor, enquanto ele fosse menor, né, seria feito o quê? Né? Seriam escolhidos regentes para governar, para comandar o país, até que o herdeiro alcançasse a maioridade. Então, esse foi o chamado o quê? Período regencial. O período em que o Brasil foi governado por regentes, tá? Vai acabar esse período com Dom Pedro sendo proclamado, Dom Pedro II sendo proclamado imperador, né? Com o golpe da maioridade. Vai ser antecipada a maioridade do Dom Pedro. Por quê? Porque esse período regencial não foi um período calmo da história do Brasil. Foi um período em que ocorreram várias brigas políticas, várias disputas pelo poder, várias revoltas. Foi uma fase extremamente difícil da história brasileira de conseguir comandar e controlar revoltas. Existiam vários grupos políticos, várias facções. Por exemplo, aqui, ó, nós tínhamos no Brasil nessa época do período regencial, eu tinha o grupo dos liberais moderados ou chimangos, né? Que eram o que? Os grandes proprietários que queriam manter o seu poder, né? Que queriam manter a situação política como estava acontecendo, né? A grande propriedade, o voto censitário, a escravidão. Então essa era uma vertente política. Eu tinha também os liberais exaltados ou farroupilhas. Eles queriam reformas um pouco maiores. Eles queriam o quê? Maior descentralização da política. Eles queriam maior extensão de voto, né, às pessoas. Então percebam, são grupos políticos diferentes, ideias diferentes. E eu tinha até o extremo, por exemplo, dos restauradores ou os caramurus, que era um grupo político que queria que Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Esse grupo só vai perder a sua influência, né, evidentemente, depois que o Dom Pedro morre, né? E aí vai acontecer uma fusão com outros grupos. Mas eu coloquei esses 3 grupos aqui para que vocês percebam como que era um período, nesse período regencial, um período crítico da história brasileira. Foram 10 anos muito tumultuados, tá bom? Sobre a regência, né? Primeiramente, no Brasil teve o sistema de regência trina, composta por 3 regentes, tá? Com destaque para quem, né? Campos Vergueiros, Marquês de Caravelas e Francisco de Lima e Silva, né? Vai ser realizada, vai ser feita aqui algumas medidas, algumas reformas liberais, tá? Na regência trina, vai ter a regência trina permanente com destaque para o Feijó, ok? Padre Feijó, Padre Diogo Feijó. Nessa época da regência trina, vai ser criada a Guarda Nacional. Para quê, professor? Para tentar o quê? Combater as revoltas que estavam acontecendo, tá? O exército brasileiro não era um exército organizado, não era um exército confiável, digamos assim, né? Era composto por estrangeiros, era composto por pessoas que tinham interesses diversos do governo regencial. Então é criada a Guarda Nacional, tá bom?
tá? Então, nesse contexto de regência trina, né, foi criado em 1834, quanto erro que tem aqui hoje, 1834, né, vai ser criado o ato adicional dentro do período regencial, né, um ato com relação, né, mudando alguns aspectos da Constituição de 1824, que havia sido promulgada por Dom Pedro I. Né? Então, nesse ato adicional, vão ser realizadas algumas reformas constitucionais. Quais que eu posso destacar, professor? Maior autonomia às províncias, que até então não existia, né? Instalação das assembleias legislativas provinciais, está inserido dentro da maior autonomia, né? Substituição da regência trina pela regência una, ou seja, ao invés de termos 3 regentes, nós passaremos a ter apenas um regente no comando, né? E esse regente seria escolhido pelos eleitores para um mandato de 4 anos. Então, não era um regente vitalício, ele ficaria por tempo determinado e seria extinto, né, o Conselho de Estado que havia sido criado. Tá? Então, o que eu não posso esquecer sobre essa videoaula, período regencial, é o período em que o Brasil vai ser governado por regentes. Dom Pedro I sai, deixa o trono, abdica o trono, né? E no lugar vai ficar quem? O regente. Por quê? O seu filho, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade e não poderia governar. Eu tive regências trinas com 3 pessoas e regência una com apenas um regente comandando o país. Essa fase do período regencial foi uma fase crítica, uma fase de muitos conflitos, muitas disputas internas, muitas revoltas, muitos grupos políticos que estavam brigando pelo poder, né? Como os liberais moderados, como os farroupilhas, né? Os liberais exaltados e os caramurus, certo? Então, foi uma videoaula bem rápida sobre o que foi a regência, né? E rapidinho a regência trina, a regência una, né? Eu tenho outra videoaula, né, no meu canal, que vai falar o que? Sobre a regência una, sobre as revoltas do período regencial, tá? Então, se vocês procurarem aí, vocês podem encontrar no meu canal de vídeo, tá? Lembrando mais uma vez, essa videoaula é para os meus alunos reverem o conteúdo, mas foi útil para você, então, bom proveito. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Sugestão, crítica, pode mandar para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vou responder a sua dúvida, né? Vou receber a sua crítica, vou receber a sua sugestão com o maior carinho. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado. Videoaula bem rápida, né? E até a nossa próxima videoaula. Se Deus quiser, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Come and get it.